Mas olha bem para minha pele, veja como eu sou uma pessoa corada e veja como você não é. Tá? Por quê? Porque faltou carne. A senhora sabe que a senhora tá de maquiagem, né? E foi injusto porque eu não fui maquiada. Eu não uso. Oi, eu sou Thalita Flor, eu sou ativista vegana. E eu acredito que a indústria da carne vai destruir o planeta. Mude minha ideia. Tudo bom? Olá, tudo bem? Sou Thalita. Eu sou o Miguel. Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo Como vai? bem? Eu sou ativista vegana. Eu acredito que a indústria da carne ainda tem uns impactos ambientais assim bem grandes, né? Então, muda a minha ideia. Então, eu já li lá o cartaz, né? A ideia de destruir o planeta é completamente errada. Tá? Isso é uma premissa do qual algumas pessoas partiram erroneamente. Aí se fala muito na emissão do gás metano pelo gado. Tanto o gado emite gás metano, né, através da flatulência, quanto o ser humano. Ok? Sim. Então, naturalmente, se houvesse destruição do planeta pela emissão de gás metano, seria muito mais afeito a emissão do ser humano do que do gado. Você sabe que quando eu digo que a indústria da carne vai destruir o planeta, eu não estou falando só dos gases, né, que os bois e as vacas, no caso, emitem, né? É sobre todo um sistema que isso envolve. Por que você escolheu ser vegana e por que você vê nessa tua opção? Eu decidi ser vegana quando eu vi como funcionava o abate animal, né? E eu achei que o mais justo, na minha visão, né? Eu achei que o mais justo era dar uma chance para esses animais também viverem. E eu decidi não comer mais nada e, como vegana, além da alimentação também, né? Não usar couro, não usar produtos testados. Realmente tentar viver uma vida um pouco mais natural, mas não no lugar do natural do natureba, né? É um lugar do natural, não tirando a vida de um outro ser senciente, né? Você concorda que não tem necessidade de comer carne todo dia? Concordo plenamente. Sim. Não é carne vermelha. Você tem que ter alguma fonte de proteína todos os dias. Ok. E em geral o brasileiro, né? Vamos falar no nosso país, né? Em geral o brasileiro, ele consome a quantidade ideal de carne todos os dias? Ou ele extrapola a quantidade de carne? Falando a grosso modo de uma população de renda menos privilegiada, não. Para mim e para muitas outras pessoas, estudiosos também, a saída é porque quando a gente fala de impacto ambiental, na verdade, a gente não está só falando das fazendas, né? Mas a gente também está falando do impacto na sociedade, né? Então, para mim, é muito mais natural se a gente, por exemplo, incentivar a periferia a comer mais vegetais, a comer mais feijões, a comer mais arroz e feijão, né, que é a cultura do nosso país e que é uma proteína completa, né, isso não tem como refutar porque são estudos, né, assim como eu não refuto que a carne ela não é uma proteína completa, ela é. Então, se a gente incentivar a periferia, que por muitas vezes não tem dinheiro para colocar uma carne na mesa, que é caro, um produto caro, né, para poder se alimentar, isso seria muito mais sustentável. Eu acredito que a produção de carne, a criação de gado feito da forma certa vai salvar o planeta. Por que você acha isso? Você pode falar mais? O meio ambiente, naturalmente, né, em qualquer habitat, ele tem plantas e tem animais. E hoje, assim, a produção mais moderna, que não é muito falada ainda, de produção de alimentos, seja gado, seja carne, seja leite, seja qualquer tipo de alimento vegetal, os ambientes que mais produzem, que são mais sustentáveis, são ambientes que têm floresta, tem agricultura e tem animais.
né? Inclusive múltiplos animais, né? Tem gente fazendo, tipo, quantos corações batendo tem por área. A gente nem usa mais o termo sustentável, porque sustentável é quem se sustenta, é muito pouco, né? Tipo, é um negócio que ele está estável. A gente não quer isso, a gente quer que melhore a cada ano. Então o termo do que a gente está trabalhando e buscando chama de pecuária ou agricultura regenerativa, que é uma fazenda ou uma área que ela melhora com o tempo. É claro que existem jeitos errados de produzir qualquer tipo de agricultura e também existem jeitos errados de criar gado, né? Mas quando você olha o que é mais promissor, o que está mais parecido com a natureza, o que é ambientalmente mais harmônico com a natureza, tem gado, tem animais, tem uma série de bichos aí. O que você pensa sobre o trabalho na indústria da carne, na indústria de produção de alimentos? Eu acho que nessas indústrias o tratamento é horrível, tanto para o ser humano quanto para os animais. Tá. O que mais me choca é a frieza de quem está fazendo. E me pergunto, como que colocam esse ser humano nesse lugar de ser frio naquele momento para fazer isso? Como fica as dar um exemplo, o cara do abate. Como que o cara está fazendo o abate no animal? Sim, porque o cara do abate, isso também falando de uma visão de algumas indústrias que são precárias, né? Tá. O cara do abate não é o mesmo cara que vai caçar. O cara do abate não tem a mesma conexão com o animal que o indígena. Tá bom. Ele está colocado ali numa condição extremamente insalubre. Ele faz isso o tempo inteiro. Enquanto que o indígena faz isso em comemorações especiais, faz isso para um propósito, né? Eles estão em outro contexto de sociedade. E o cara que está inserido nesse sistema, tendo que fazer isso o tempo inteiro, isso destrói a sanidade mental dele, sabe? Eu estou diminuindo o consumo de carne, principalmente porque eu percebi que o meu corpo se sente melhor sem carne. Eu sou vegetariano, já faz mais ou menos uns 3 anos e meio. Nunca tive nenhum problema alimentar com isso, então pra mim é bem tranquilo. Eu sou onívora, então eu consumo de tudo. Gosto bastante de carne ainda, mas eu tenho diminuído o consumo de carne durante os meus dias, assim, por um motivo muito simples, porque a carne a gente demora muito a processar a carne, então eu fico muito cansada. Eu sou vegetariano, eu consumo leite, ovo, mas não consumo carne, nenhum tipo de carne. Porque eu acho que nosso corpo não nasceu para comer tanta carne quanto a sociedade está acostumada a comer. Eu fui numa fazenda de cogumelo. Eu vi as pessoas com poucas condições de trabalho. Eu vi que as pessoas não era um ambiente saudável. Poxa, isso reflete no teu prato. Com certeza. E eu também visitei fazenda, frigorífico, e acompanhei abate, e acompanhei de onde vem a minha carne, de que eu ia trabalhar com esse produto. E aí eu te falo por questão cultural. Eu venho da cidade pequena, minha família tem fazenda, minha família criava animais para consumo. Criam-se hoje animais para poder atender a cadeia frigorífica da região. E isso nunca me incomodou. Eu acho que o mais saudável é eu poder comer carne, mas eu me preocupar de onde vem a minha carne. Tá? Então eu, quando visitei o produtor, visitei o frigorífico, eu entendi que eu tenho um controle de onde eu estou comprando. Isso para mim é a primeira coisa. Eu até tentei ser vegano uma vez e não consegui. Mas eu acredito que por mais uma questão de cultura e uma questão de prazer. Sou chefe de cozinha já há 16 anos. Legal. E meu último restaurante foi um restaurante especializado em carne. E aí eu entrei nesse debate. Como eu consigo montar um restaurante especializado em carne com essa tendência muito forte do vegano, né, o consumo vegano. O que eu gostei de fazer nessa montagem desse projeto e me estruturou muito nessa minha posição. Culturalmente, o sabor da carne. Ainda pesa, né? Pesa. E aí, não como carne todo dia, não é meu hábito, mas sim, me faz falta de vez em quando eu pegar uma bela peça de carne e fazer para minha família. Na minha visão, que é a ética que eu levo, eu sei que eu não posso dizer abertamente que é igual, porque isso envolve muitas questões políticas, mas na teoria, né, a vida de um ser senciente, que a gente diz que é irracional, mas que a gente sabe que não é, né?
vale tanto quanto a de um ser humano. E eu gostaria muito que os dois tivessem condições boas de viver, né? Não é nem de sobreviver. Então eu te levo para uma outra perspectiva, que é, tendo em vista que a gente sabe de onde vem a nossa comida, eu sei de onde vêm os meus vegetais e você sabe de onde vem a sua carne. Só que no meu caso, o veganismo não é só cozinhar. Ele também é o lado da ciência, é o lado ético, é o lado de... Eu não concordo que um animal seja morto. Então o que eu vou fazer enquanto cozinheira? Eu vou fazer o melhor da gastronomia à base de vegetais para poder te incluir nela. A gente está falando do carinho. O carinho. E aí eu estou falando de não ter barreiras. Sim. E a gente está falando de não levantar bandeira. E aí a gente também está falando numa coexistência. Que a gente, de paladares diferentes, vamos falar assim, a gente coexiste. Com certeza. E isso é o grande desafio, eu acho. Por isso que eu te falo, assim, a preocupação minha hoje é educar um serzinho de 3 anos e meio que ele aprenda a comer carne. Então minha filha come a dieta dela: bovino, suíno, come ave, come peixe, come frutos do mar, sem problema nenhum. Então eu estou educando um serzinho para daqui, quando ela chegar no momento dela de consciência, ela poder olhar para mim e falar assim: pai, eu vou estar do seu lado, hoje a gente vai gostar de fazer churrasco. Ou ele vai virar para mim e falar assim: poxa, na minha consciência hoje eu não opto por isso. E eu, como pai, eu vou entender que eu criei da melhor forma possível essa nova geração. Você levaria o seu filho de 5 anos para assistir um abate ou você levaria ele para cultivar uma horta? Sim, é muito engraçado isso, porque eu fui criado em fazenda, né? Então, desde criança... Eu não estou falando sobre quem é criado já. Não, mas eu vou te falar. Eu vou te falar sobre quem mora em cidades eu vou te falar, então deixa e atravessa esse sistema. Você me responde sim ou não? Não, deixa eu te contar. O que você acharia um passeio mais prazeroso? Deixa eu te contar o contexto. Ensinar ele a plantar tomate? Eu já fiz ou isso. ensinar ele a degolar uma vaca? Eu já fiz isso. Não foi exatamente isso que você está falando. Conta. Né? Isso para mim é super natural. Os meus filhos moram na cidade, não moram na fazenda mais. Mas de vez em quando eles vão para a fazenda. Quando eles foram para a fazenda bem pequenos, uma das coisas que aconteceu lá um dia é que uma vez por mês se mata uma novilha, uma reis, um animal pequeno. Geralmente é um animal menor, que tem alguma coisa que não faz sentido você vender ele. Eu levei meus filhos lá. Mas para mim não é natural, porque se você colocar uma criança com uma faca, uma maçã e um coelho, ela não vai meter a faca no coelho, ela vai cortar a maçã. Entende? Eu acredito que a produção de carne, ela é um negócio completamente insustentável, assim, a forma como é feita. O desequilíbrio ecológico que isso causa é muito grande. E, tipo, se eu posso fazer a minha parte, assim, eu não compacto muito com essa indústria. Ela é problemática. Sim, problemática, acredito que sim. Mas que ela vai matar o planeta, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente vai fazer isso por causa de outros motivos, mas não vai ser só da carne. Com certeza, de alguma forma, isso influencia sim, na quantidade de criação de gado, enfim, de outros animais também. Com certeza isso influencia, acho que para toda a questão ambiental também. A estrutura que eles criam para sustentar esse consumo, né? Você cria boi, além do grande região que tem que desmatar para criar do boi, também tem a região de plantação de soja para alimentar o boi. E isso faz com que trate o animal como produto. Acho que o grande problema do consumo de carne é justamente na questão do enriquecimento próprio, né? Você investe muito em propagandas sobre carne, sobre churrasco, vende bastante e isso dá lucro para os empresários. Então para eles é positivo, para o resto do mundo não é. Eu acho que o veganismo, como dogma, é uma coisa correta, mas como nutrição, não. Mas a senhora admitiu que é possível ser vegano, então eu não estou conseguindo entender. Pois é, mas existem vários impedimentos. Você tem como consumir B12 artificialmente. Mas grávidas fazem suplementação. Por pílulas, por suplementação. Também. Diversas pessoas Você tem fazem. Carência de vitaminas, de minerais. Mas aí a gente cai naquele lugar de novo. A população inteira tem problemas que precisam ser suplementados também. Isso não é exclusividade do vegano. Desculpe falar. Não estou querendo ser agressiva de maneira nenhuma. Por favor, me perdoe se eu te agredi. Mas olha bem para minha pele, veja como eu sou uma pessoa corada e veja como você não é.
tá? Por quê? Porque faltou carne. A senhora sabe que a senhora tá de maquiagem, né? E foi injusto porque eu não fui maquiada. Eu não uso. Eu mesma tenho neta vegetariana. E acredite que casa de ferreiro espeto de pão, né? Mas não tem outra maneira de você ser vegano a não ser tendo uma orientação legal. Eu concordo plenamente com você, mas o que não exclui é que toda pessoa deveria ter um atendimento nutricional. A senhora sabia que a maior parte da população que tem deficiência de B12 não é vegetariana? Porque, veja bem, os vegetarianos, quando inicia, né, esse processo da dieta, é tanta pressão da sociedade, né? Ai, meu Deus, você vai parar de comer carne e tudo mais, que começa-se um processo de pesquisa e a gente chega na B12, né? A gente chega nessa questão da B12. E muitos vegetarianos começam a suplementar, né, para repor, caso esteja faltando, ou apenas para continuar, né? Vitaminicamente. Exatamente. E enquanto que outras pessoas nem sabem da existência da B12, né? Que na minha visão, assim, é um erro, e eu acho que isso é um erro de escola, né? Assim, de aprendizado. Não, a gente... é um erro. Não, assim, não é sobre isso que eu ia falar. É assim, eu acho errado a forma como a gente enxerga o nosso corpo biologicamente. A gente não aprende as nossas necessidades. Não. A gente não aprende. Só quando a gente está faltando, né? E o marketing vegano é por um viés errado. Você acha? Acho. Por quê? Porque dá perfeitamente para ser vegano. Eu não excluo a possibilidade, entendeu? Sim. Mas precisa de uma orientação correta a respeito, para não ficar com deficiências e carências nutricionais. A questão é que eu bato na tecla que todas as pessoas deveriam ter orientações médicas. Tem gente que vive hoje há anos com uma dieta estritamente carnívora e faz todos os exames extremamente saudável, porque o veganismo é uma coisa muito cara. Não de é você, caro. você... Pessoas de periferia, cara. Sim, mas você tem que... O quilo do feijão é muito mais barato que o quilo da carne. Mas se você não tomar nenhum suplemento, nenhuma vitamina, a gente nenhum toma aminoácido... em diversos momentos da nossa vida. Então, eu suplementar, por exemplo, estritamente a B12, que é a única vitamina que a gente não acha, sim. Né? Como você faz? A gente suplementa com um suplemento baratíssimo, que é o preço de qualquer remédio que a gente compra para suplementar outras coisas. Mas qual que é o suplemento? Como assim, qual que é o suplemento? Qual que é o suplemento que você tem que tomar? B12. Mas o ponto é que Deixa eu só tentar concluir. Sim. A sociedade, ela tem problemas de deficiências porque existe um problema de saúde, né? Existe um problema de cuidar da saúde da população que é precária. Sim. Tendo em vista esses diversos problemas, foram criados mecanismos para que isso tenha que ser resolvido. Sim. Um deles, sobre a falta de suplementos, foi começar a suplementar produtos industrializados. Sim. A farinha, botando ferro e ácido fólico, porque estava todo mundo com falta de suplemento de ácido fólico, então eles colocaram ferro e ácido fólico. Se comer carne não tem problema. Se a gente colocar lá, mas até isso aí mais foi para quem come carne, né? Sim. Porque até então o vegetarianismo não tinha crescido tanto. Sim. Então qualquer pessoa tinha esse tipo de deficiência. Com certeza é um consumo consciente. Eu particularmente adotei a dieta vegetariana, mas eu não sou a favor de que todas as pessoas adotem. Eu acho que a carne é um negócio extremamente enraizado e cultural mesmo na alimentação, que é uma coisa tão importante na vida das pessoas. Eu acho que é importante você procurar a procedência daquilo que você consome. Reduzindo totalmente o consumo, acho que não é só isso. Acho que precisa de mais também, mas isso ajudaria bastante. Não, eu não acho que é a carne. Eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso, mas não é só na carne. Hoje eu estava vendo uma reportagem que, com essa coisa do coronavírus na própria China, o quanto que a poluição diminuiu muito nos últimos 15 dias na Ásia. Então eu acho que a gente tem os dois lados, mas eu não acho que é só a carne que é o problema. A gente tem um problema que é um pouquinho maior, ele é mais sistêmico. A gente tem alguns problemas que precisam ser atacados juntos. Se a gente só resolver a carne, não vai resolver. Imagina se o mundo inteiro comesse um dia sim, um dia não carne. Só isso já tem um tremendo impacto na questão do ecossistema. Muitos veganos e vegetarianos têm voltado a comer carne depois de anos, pois o organismo mostrou sinais de que a dieta sem carne não era suficiente para a saúde. Grande parte desses estudos, desses achismos, nem sempre é comprovado, né? E algumas pessoas sim voltam a comer carne porque deram vontade, porque
o motivo pelo qual sustentável o veganismo não foi suficiente, e isso daí não tem do que se questionar. E tem muita gente que mesmo aderindo à dieta vegetariana, ela continua a pensar de modo onívoro. Ela continua a pensar assim, ai, que vontade de comer um hambúrguer. Ah, se tem vontade de comer um hambúrguer, vai comer um hambúrguer de carne de uma vez. Não fica falsificando uma coisa que tenha o gosto, o sabor parecido com a da carne. Se você é vegetariano, assuma. Sabe, entendeu? Eu discordo, porque sempre existiu leite de coco no mundo e ninguém nunca falou nada. Porque eu trabalho com cozinha também, então é perfeitamente possível a gente explorar os alimentos de origem vegetal partindo do princípio de conceitos. O que é um hambúrguer? Hambúrguer não é exclusivo de carne, tanto que tem hambúrguer de frango, tem hambúrguer de porco, tem hambúrguer de camarão. E a própria gastronomia à base de animais fez hambúrgueres à base de vegetais. Então, quando a gente faz hambúrguer é a técnica, é a maçaroca. Que não seja à base de soja. Sim, por favor, né? Não, por que favor. Não seja. Por quê? Porque a soja é goitrogênica. Sim. A soja é goitrogênica. Eu concordo plenamente com você. E é difícil achar soja não transgênica. Gente, pelo amor de Deus, quando vocês vão entender que não importa se uma pessoa ficar 25 horas no chuveiro, ela não está gastando quase nada de água comparado ao que o agronegócio gasta todo dia. Quer salvar a Amazônia mesmo? Para de comer carne. A carne ela é um produto superestimado, porque ela é muito custosa e ela alimenta relativamente poucas pessoas em relação aos vegetais. E eu super concordo que os vegetais, eles também não são perfeitos, porque a gente tem aí produções que não são orgânicas e produções que precisam ser melhoradas. Inclusive, o governo liberou mais não sei quantos agrotóxicos, então isso influi no alimento que a gente está comendo, isso influi nas doenças que a gente tem, etc. Então, o consumo de orgânicos seria o ideal. E eu não vejo um consumo de orgânico animal, porque para mim é um sistema que é insustentável. Mas a questão é, o que pode ser feito agora? Quais os passinhos de formigas que podem ser dados, né? Quais são os pequenos passos, quais são as pequenas mudanças? Reduzir, talvez, né? E aos poucos, porque eu sei que a atitude que eu faço não é para hoje, sabe? Eu acho que vai mudar daqui a 50, 60 anos, um pouco. Né? Porque eu sei que hoje nenhum animal deixa de ser degolado pela minha decisão. Sabe, a terra não deixa de sofrer os impactos ambientais que sofre porque eu não coloco carne no meu prato. Mas é uma posição política para que isso seja aumentado e mais pessoas entrem nesse movimento para que a gente consiga transformar o mundo daqui a um tempo. Esse tweet é engraçado porque provavelmente essa pessoa que escreveu sobre isso não conhece a Amazônia, não conhece produção de gado, e não sabe os impactos que a cidade que ela mora causa, né? E assim, olhando de uma forma positiva, assim, o que eu acredito, né? Eu acredito de uma forma cada vez mais embasada, olhando longo prazo, olhando natureza, olhando o meio ambiente, olhando que, tipo, quero viver muitos anos, quero que meus filhos tenham uma vida saudável, habitem um mundo rico e saudável. Os ambientes mais ricos de biodiversidade, de bioma, de riqueza de vida, né? De riqueza de vida, mais vivos, são ambientes que têm diversos tipos de planta e têm diversos tipos de animais. Inclusive a fazenda de gado que eu mais admiro e mais respeito é uma fazenda que ela tem um balanço de carbono positivo, ou seja, ela sequestra carbono enquanto produz carne. O solo fica mais rico de vida quando você tem gado ali, porque assim, isso é uma coisa da natureza. A natureza onde tem agricultura, se você coloca o gado, as pessoas achavam que o gado ia comer o pasto que está ali e depois na produção de soja ia ser menor, mas não, porque o gado pisotear, acontece uma série de fenômenos mágicos no solo de estímulo a todo aquele bioma ali que produz mais. Então, isso é uma coisa que, puxa, eu acredito que o futuro é você comprar alimentos e consumir alimentos em que você conhece de quem produziu, você sabe como foi produzido e que essa fazenda, esse sítio, essa horta, o tamanho que seja, ela tem um olhar de longo prazo de essa fazenda, ela ambientalmente, ou a quantidade de vida que tem ali, ela está aumentando ao longo dos anos, né? E isso
é totalmente possível, na verdade é muito mais fácil de fazer com o gado em cima. Quando eu falo sobre indústria, eu estou falando sobre esse ponto, né? E eu estou falando sobre todas essas coisas que envolvem isso. Então, eu acho que é um pouco mais complexo, né? E talvez seja isso que você falou, porque quando você fala indústria, fica muito vago. Fica vago e ao mesmo tempo para mim amarra tudo, sabe? Porque a indústria é isso tudo que envolve, é isso tudo que mata constantemente a gente. E a gente, eu falo enquanto periférica também, né? Então, para mim, a alimentação vegana não é cara, porque eu me faço num sacolão, eu compro bastante, né? Quando eu tenho oportunidade de consumir orgânicos, que infelizmente são mais caros, né? Por causa das diversas taxas, né? Que eles precisam pagar. Mas quando eu tenho oportunidade, eu consumo dos orgânicos, porque definitivamente os impactos são bem menores. Então, quando eu falo sobre os impactos da indústria, eu falo sobre também na sociedade e como ela se comporta, sabe? A pessoa, é simbólico, né? Uma mãe deixar de comer carne e dar para o filho, porque ela não tem dinheiro e ela quer que o filho coma do bom e melhor. E se ela descobrir que comer arroz, feijão, batata e salada, que também é mais barato, é tão bom quanto? E aí depois, eu não estou falando de prazeres, estou falando de sobrevivência em questões nutricionais. E não aí, falei nada. Não, sim, mas eu sei que dá vontade de falar. E quando a gente fala de prazeres, aí a gente entra num outro campo que a gente pode descobrir coisas impressionantes. E que infelizmente não faz parte da nossa cultura saber isso tudo, porque realmente é novo aqui. Então faz parte do meu trabalho também, né, que é cozinheira, mostrar para as pessoas todas essas possibilidades. E a gente tentar alimentar uma maneira mais ética de conseguir conviver e não precisar alimentar essa engrenagem que mecânica enfim, eu acho que é isso. Eu queria falar em cima do que você falou por último, a saída está em comprar alimentos que não têm embalagem. Sim. Né? Então, carne sem embalagem, verdura sem embalagem, agora coisas processadas. Sim. Amigo, a indústria da carne não tem nada de natural. Ninguém está criticando indígena por comer carne, o problema é a indústria. Existem mais bois de corte do que pessoas no mundo. Agora pensa aí que eles precisam se alimentar e beber água para crescer até chegar no supermercado. Acho que ele falou muito do que a gente falou também, né? Indústria. Acho que a gente... Tipo assim, migo, vamos andar a pé. Né? Migo, vamos não assistir televisão. É indústria. Então vamos fazer o que está dentro do possível? Vamos melhorar um pouquinho cada um? Vamos melhorar um pouquinho cada um. E principalmente entender que não é porque só industrial que é ruim, não. Vamos procurar de onde vem, por que vem e por que eu estou consumindo. Ele tem razão de falar isso, é interessante falar, tem mais boi em cativeiro do que pessoas no mundo. Quantas vezes que a gente vai no mercado, e aí vão levantar uma outra situação do consumo consciente. Eu sou exagerado quando eu vou fazer um churrasco em casa, porque eu quero que todo mundo come bem. Então acaba sobrando aquele corte a mais de carne na minha casa, depois do churrasco. Mas eu sei que eu vou usar ali depois. Sim. Quantas vezes a gente não vai e aproveita uma promoção que eu compro coisas a mais e eu estou deixando de consumir conscientemente. Então, amigo, a indústria faz isso com a gente, acabam jogando no mercado aquilo que a gente tem que consumir mais. E hoje é mais lucrativo você ter uma fazenda de boi, talvez, do que ter uma fazenda de palmito orgânico lá em Belém do Pará, que é uma coisa que eu vou dar... lucrativo com certeza não é, sem dúvida. E aí vem a preocupação minha. Então tá bom, a gente tem que entender que quase tudo que a gente consome é industrial. Então vamos tentar entender que o consumo consciente faz a gente reeducar a produção. Eu acho que a gente tem um ponto em comum, né, nós três, porque a gente entende que a indústria ela pode acabar trazendo ela pode ser muito prejudicial, né? É isso que você falou, não colocar tudo num saco só, porque a indústria também pode ser algo bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela veio de um sistema, né, para mecanizar, né? E quando a gente mecaniza o ser humano, como fazer a indústria, né? Claro, a gente
tenta valorizar ao máximo o pequeno produtor, né, o sistema mais artesanal. Mas é aquilo que você falou, o cara que está fazendo o meu colar artesanal, os insumos vieram de algum lugar, né? A não ser que ele tenha literalmente, que também já vi, né, pegado a bananeira, né, e fazer diretamente o colar de lá. Mas quando ele compra os insumos, mesmo que ele faz de maneira artesanal, veio de algum lugar, né? Eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter para tentar deitar com a cabeça tranquila no travesseiro sempre, sabe? E o que está ao nosso alcance? O que a gente pode fazer? Na minha visão, esse é o meu alcance. Eu consigo parar de comer carne. Eu acho que não muda nada a vida dos animais. Eles continuam morrendo, sabe? Sim. Eles continuam morrendo. Mas eu acho que tem um impacto político. E eu acho que esse impacto político conta para daqui a 50 anos, quem sabe, ter menos animais morrendo, sabe? Mas aí vamos pensar de algumas bandeiras, alguns posicionamentos que a gente pode ter em conjunto com isso. Eu nunca vou estar do seu lado defendendo ser vegano se eu não sou vegano. Sim. Mas eu acho que uma briga por transporte público melhor, por condição de moradia mais próxima do trabalho, por condição de consumo consciente, poxa, eu consigo fazer essa parte com você, se você topar fazer isso comigo. Eu acho que também polarizar situações e colocar... Mas não é polarização, porque a gente faz isso enquanto cidadão, né? E enquanto cidadão, eu vou lutar, pelo menos em teoria, a gente vai lutar pelas mesmas coisas, assim. Sim. E eu não posso exigir que você veja o animal da forma que eu vejo. Então a gente vai lutar pelas outras coisas que a gente enxerga igual, né? É isso aí. A nutrição, ela não é feita de uma lateralidade só. Ela tem muitas ramificações. E a nutrição tem apenas 40 anos como ciência. Então a gente tem ainda muito pela frente a descobrir. E daí eu ouço muito falarem, mas a nutrição muda toda hora. Sim, muda, porque são descobertas novas coisas toda hora. Então, esses debates são muito profícuos, muito proveitosos e eu espero encontrá-la em uma outra mesa com mais pessoas ainda e vamos debater a respeito, ok? Claro. A indústria da carne também, eu posso te falar que a indústria de carro me incomoda talvez mais. Eu moro longe daqui. Indústria me incomoda, né? Eu demoro 2 horas para chegar aqui em São Paulo. Eu moro no interior. E aí? Indústria incomoda, né? Esse sistema... Mas você não deixou de vir de carro para cá? Não. Mesmo sabendo que é um combustível fóssil? E você não deixou de comer carne mesmo sabendo do sistema. Então... É isso. É isso. E a gente vai mudando aos poucos e vamos tentando fazer o nosso melhor. Tentando fazer o melhor, sim. É isso aí. Poderia sentar aqui na mesa e dar um tapa aqui e falar assim, pera um pouquinho, você não come carne porque bom sujeito não é. Não, eu não tenho por que fazer isso. Eu tenho que entender você e entender. Você vai na minha casa, vai ser bem recebida. Mas o mais legal é não gerar um conflito. Então isso hoje para mim é muito mais gostoso, assim. Ter a opção de gostar de carne, consumir minha carne, mas ter a opção também de receber você na minha casa e você ser bem-vinda e você sabe que vai ser acolhida Até com isso. porque se você não tem a mesma visão teórica, ética que eu tenho em relação aos animais, eu nunca vou conseguir te convencer. Então, é ficar batendo cabeça, sabe? É muito mais fácil a gente tentar coexistir do que eu ficar insistindo numa coisa que não vai funcionar. Eu concordo com você. E estou bem feliz com a nossa conversa. Obrigada, Rafa. Obrigado, prazer te conhecer.